Item SCP-049. Classe do objeto: Euclídeo. Descrição: SCP-049 possui aparência humanoide, com 1,9 metros de altura e peso de 95,3 kg. Entretanto, a Fundação é, no momento, incapaz de estudar sua face ou corpo com maior precisão, já que o objeto se encontra coberta com o que parece ser as vestimentas tradicionais de um médico da peste da Europa entre os séculos XV e XVI. Embora as vestimentas se assemelham a couro grosseiro e a máscara pareça ser feita de cerâmica, estes materiais são, na verdade, parte do corpo de SCP-049, como demonstrado por testes microscópicos e genéticos que indicam sua composição como similar à de tecido muscular. O objeto foi originalmente descoberto na Inglaterra pela polícia local. O SCP-049 demonstra compreender a língua inglesa perfeitamente e é completamente dócil até tentar realizar cirurgias. O toque do SCP-049 é invariavelmente letal para os humanos. Após entrar em contato com as mãos do SCP-049, a vítima morre dentro de instantes. O SCP-049 tenta então matar todos os humanos em seu campo de visão de forma similar, supostamente para evitar interrupções, para então voltar sua atenção para o SCP-049-2. O objeto então tira uma baleta feita com bisturis, agulhas, fios de linhas e diversos frascos de uma substância não identificada, de algum lugar de seu corpo. Exames de raio-x e similares não foram capazes de localizar esses instrumentos dentro do SCP-049. Assim, este começa a dissecar o SCP-049-2, inserindo diversos componentes químicos no corpo. Após cerca de 20 minutos, o SCP-049 sutura o SCP-049-2 e volta-se a tornar dócil. Após um intervalo de alguns minutos, SCP-049-2 torna a apresentar sinais vitais e aparenta estar reanimado. Contudo, SCP-049-2 é incapaz de manifestar função cerebral complexa, vagando sem rumo até encontrar outro humano vivo. Neste ponto, os níveis de adrenalina e endorfina de SCP-049-2 se elevam a cerca de 300%, enquanto tenta matar qualquer ser humano que encontrar, antes de voltar ao estado passivo, vagando até encontrar mais humanos. Neste estágio, sua rescisão é permitida e incentivada. A inobservância a este protocolo, fora de condições experimentais controladas, é passível de pena de rescisão. SCP-049 conseguiu fugir da contenção durante o período de cerca de 5 minutos em que agiu sem supervisão. O objeto entrou em contato com alguns dos SCPs. Após ser detido, SCP-049 permaneceu bastante calmo e gentil. Desde então, SCP-049 tornou-se muito mais falante enquanto se prepara durante as cirurgias. Eu não sei sobre o que o 049 e aquela máscara maldita conversaram, mas ele parece bem mais feliz. Ele não fica mais sentado, parado na cela, e vários funcionários alegam tê-lo ouvido cantarolando cânticos sacros antigos. Além disso, ele começou a falar nos momentos que precedem e durante as cirurgias, parecendo tentar confortar suas vítimas, afirmando ser ele a cura, entre outras coisas. O foco da nossa pesquisa mudou para descobrir sobre o que diabo eles conversaram. O SCP-049 deve ser contido em uma cela segura no setor de pesquisa. Não deve ser retirado de sua cela a menos que o ato tenha sido aprovado por 2 funcionários de nível 2 ou superior, e nestes casos, o SCP-049 deve ser pesadamente sedado. Ainda assim, nestas ocasiões, deve permanecer acompanhado por 2 guardas armados e guiado por um com uma coleira de ferro presa a 2 mastros de ferro de 2 metros de comprimento, firmemente portado por 2 funcionários de nível 1 ou superior. Todos os experimentos no SCP-049 devem ser conduzidos em uma das salas especificamente preparadas para este fim.
What is this place? What? Damn it. A laboratory. It is quite marvelous. I now find it no wonder I've seen so few victims of the disease in here. Yeah. You see, I thought you were incapable of speech. I'm somewhat startled. You, can. Oh my, yes, good sir. I simply prefer not to. Most victims of the disease are quite melancholy and do not react at all well to conversation. I have seen you several times now, and have not detected the disease in you. Therefore, I assume you are also a doctor. Yes, actually, call me... But what disease are you talking about? Why, good doctor, the great pestilence. What else? Oh, the plague. Should have seen that coming. But no one here is infected, I can assure you. Oh, good doctor, I can assure you, the pestilence is here, and I can sense it. It is my duty in life to rid the world of it. My cure is most effective. Your cure? Your cure has cost us hundreds of lives. Your cure is faulty. Good doctor, my cure is most effective.